A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, iremos iniciar o livro de Daniel. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, e que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvessem defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxeram diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes
fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. Capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, rei, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe e o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho os teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse dos caldeus: O que foi? Me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, se senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e o ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Responderam e disse a Arioque, prefeito do rei: Por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber
o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Aríoque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Aríoque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o Senhor requer, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavam vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de barro, e de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra.
Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois com o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá estes todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É certo, e é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre os seus rostos e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e os pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por príncipe e governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros,
os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidente, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. A qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nação e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todos os homens que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bem é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é, ó Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, ele livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava
E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus colchões e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum contra os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém e amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Daniel, no capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4. O édito do rei, o sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas, que mora em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim,
Pois se fez um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele, e Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre ele. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas era formosa e os seus frutos abundante, e em que para todas havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que crescestes e te fizestes fortes. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. E quando ao que viu, ó Rei,
um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as suas cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva, como os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o Senhor, que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfazes os teus pecados pelas justiças e pelas tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. E falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre a ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as da ave. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei em mim a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, e cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe digas: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram
os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de uma mão de homem e escrevia defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus ombros se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou ao rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando os enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazzar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fique contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, e quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba,
foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dele os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, e fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre e de ferro, de madeira e de pedras, que não vê, não ouve, não sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Pois esta escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar, que vestiste Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele, que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o seu lugar. E Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. E apareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real, a fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição e qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que mora em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo o livro de Daniel a partir do capítulo 7. A visão dos 4 animais simbólicos. No ano primeiro de
Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha as asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de lado, e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, e como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foram-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Não passará o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estava perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse, e fez-me saber a sua interpretação das coisas. E estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujo dentes era de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços, e pisava a pés o que sobrava. E toda
e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante, da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos, e uma boca falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi-lhe dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que todos os santos possuiriam o reino. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaço. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reinos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos da lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Capítulo 8. A visão de um carneiro e de um bode. No 3º ano do reinado do rei Belzazar, apareceu-me uma visão, a mim Daniel, pois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão, e acontecendo que vi que eu estava na cidade de Susa, na província de Elão, e vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi o carneiro que dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, e irtar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e lançou por terra, e o pisou a pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e algum do exército e das estrelas deitou por terra, e as pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das suas
por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão de contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs o santuário será publicado, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante um como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí como o meu rosto em terra, adormecido, pois ele me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o reino primeiro. O tecido quebrado levanta-se dos 4 em um lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará e fará o que lhe aprove, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fique todos na paz do Senhor.